Senhoras e senhores, bom dia. Sejam todos bem-vindos ao último dia do Encontro de Gestores do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, uma realização da Escola Judicial do TRT-14, Rondônia e Acre. Visando uma melhor experiência do evento, tanto para os ouvintes como para os docentes, solicitamos às senhoras e senhores participantes que, por gentileza, permaneçam com as câmeras abertas e os microfones fechados. Informamos que, em atenção à política de acessibilidade e inclusão, este evento será transmitido ao vivo com tradução e interpretação na língua brasileira de sinais, Libras. Comunicamos que nas palestras internacionais haverá tradução simultânea para a língua portuguesa. Agora eu farei minha autodescrição para atender as pessoas com deficiência visual. Eu sou mulher, branca, com pele clara, cabelos ruivos de comprimento médio, um pouco abaixo dos ombros, olhos azuis, uso uma blusa social azul marinho. Atrás de mim tem um plano de fundo virtual com a logo do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região. Convidamos para a palestra com o tema Fake News and the Role of Judiciary Branch on That Matter, Fake News e o papel do Poder Judiciário no combate à desinformação, o docente Graham Brooke. O professor e consultor Graham Brooke é o diretor sênior do Digital Forensic Research Lab, DFR Lab, do Atlantic Council, com sede em Washington, D.C., o qual está na vanguarda da pesquisa de código aberto, com foco em governança, tecnologia, segurança e mídia social. Antes de ingressar no DFR Lab, Brooke ocupou vários cargos na Casa Branca e no Conselho de Segurança Nacional. Sua função mais recente foi como consultor de comunicações estratégicas com foco em estratégia digital, engajamento do público e coordenação de um registro coeso de segurança nacional e política externa do ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama. Anteriormente, atuou como conselheiro do assistente do presidente para a segurança interna e contra-terrorismo, APHSCT, o principal assessor do presidente para questões de segurança cibernética, contra-terrorismo, inteligência e segurança interna. Também trabalhou nas diretorias do Leste Asiático, Oriente Médio e Norte da África no Conselho de Segurança Nacional. Brooke se formou na American University em Washington, D.C., e completou o curso geral da London School of Economics. I pass the floor for you now, Mr. Brooke. Well, thank you, and thank you so much for having me this morning. Bem, obrigada, muito obrigada por me convidarem. Preciso pedir desculpas já de começo, porque eu tenho muita pouca habilidade de português, só algumas traduções bem fáceis, como o Facebook, isso eu sei, que me facilita o trabalho, mas à medida que eu estou fazendo essa discussão, eu tenho duas esperanças. Se alguma coisa que eu falar não ficar claro, por favor, levante a mão, ou se eu estiver falando muito rápido, por favor, também faça um sinal com a mão, e eu vou tentar desacelerar e explicar de outra forma. E a outra esperança que eu tenho para essa discussão é que nós possamos ter uma conversa e não só uma palestra e vocês escutando o que eu tenho para dizer, porque eu sou especialista no assunto, mas eu não sou especialista no seu trabalho. Então, eu quero ter a oportunidade de aprender sobre os desafios que você está tendo com esse assunto específico e como que isso se aplica ao Tribunal do Trabalho. Bem, a fake news e o papel do judiciário, né? Isso é um problema muito desafiador. Estamos passando por um momento na história onde os humanos têm mais acesso à informação do que qualquer ponto antes, tirando alguns locais no mundo onde o acesso é muito difícil, né? Mas, de forma geral, temos acesso à informação, mais acesso à informação desde que os humanos postavam hieróglifos em vez de tweets. Esse é o número 1. O segundo ponto é que os seres humanos estão mais conectados, e essa é uma tendência geral.
Claro que vocês estão na Amazônia, né? Então isso não é tão verdadeiro quanto em Nova York. Mas de forma geral, os seres humanos estão mais conectados. E essas tendências não parecem que vão ser revertidos no vídeo de introdução. Vocês viram várias promessas dessas tendências, como a facilitação do trabalho remoto, de conseguir informações melhores sobre qualquer assunto, seja a Covid, sobre a participação cívica na eleição, etc. Então, 5 anos atrás, nós achávamos que essas tendências seriam uma força assim, majoritariamente benéfica para o mundo. É algo que na política tecnológica é chamado de determinismo tecnológico. As pessoas diziam, sim, nós vamos inovar e tudo vai ser ótimo, e não se pensa nos desafios que vão surgir. E estamos vendo, né, 5 anos depois, que isso não é o caso. Claro que há promessa na conectividade, acesso à informação, mas também existem muitos desafios, seja a habilidade ou a falta de habilidade de navegar um ecossistema de informações que está inundado sempre, está sempre cheio de informações, seja corretas ou incorretas. Então, o DFR Lab, o DFR Lab, eu vou falar a história de origem do meu laboratório. Ele é relevante a como o fake news entra no tribunal, então é importante. Em 2015, eu trabalhava no Conselho Nacional de Segurança da Casa Branca, e de novo, paciência, porque isso é um exemplo de todo mundo, mas é relevante hoje também. Tinham tropas russas no leste europeu, no leste da Ucrânia, e o governo da Rússia mentia sempre, dizendo que não havia tropas. E aí a equipe que foi se tornar o DFR Lab se juntou, olhou todos os posts da mídia social dos soldados no leste da Ucrânia, porque de uma forma cômica eles estavam postando selfies onde o governo dizia que eles não estavam. Então, o que o DFR Lab fez foi colecionar todos os selfies, verificar as identidades locais, o tempo, né, a hora daqueles clipes que eles estavam postando e criar um relatório que se chamava assim, Escondido à Plena Vista. Naquela época, eu não era parte do laboratório, e depois que ele cresceu e virou o centro que é hoje, mas eu li esse relatório sentado na Casa Branca. Nós tínhamos inteligência classificada, que nós tínhamos essa informação, mas eu não podia ligar para o jornal, Washington Post, a CNN, não podia falar, eu sei certamente que há tropas no leste da Ucrânia, porque um bom repórter iria pedir que eu falasse isso, que eu falasse isso confirmando essa informação. Mas assim que saiu esse relatório, aí sim eu pude ligar para os jornais, porque eram fontes abertas, todo mundo podia acessar o relatório, e aí eu pude relatar a situação. Essa situação é verdadeira, já sabíamos por 8 meses, e é assim que confirmamos. E a metodologia do Atlantic Council é muito boa, e você pode replicá-la e verificar. E esse relatório fez muito bem. Mais pessoas leram esse relatório do que na história do Atlantic Council. Então, eles disseram que nós precisamos fazer mais disso. Então, criou-se o DFR Lab para olhar o ambiente online, olhar o ecossistema das mídias sociais e analisar informações sobre qualquer caso. Isso pode ser sobre a documentação de crimes de guerra para o uso em outros tribunais, como o Tribunal Internacional de Haia, ou em jurisdições muito específicas. Já olhamos muitas atividades online de violência política aqui nos Estados Unidos para ser usado no tribunal em casos criminais.
Então, no primeiro caso do DFR Lab, nós verificamos a informação e usamos essa informação para fazer com que as pessoas no poder pudessem ser responsabilizadas. E essa premissa é diretamente relacionada ao que estamos falando hoje. Como podemos usar fake news no tribunal? Para nós, no DFR Lab, se trata do arquivamento, verificação, e não presumir que as pessoas têm que confiar em nós só porque somos um centro chique em Washington, mas porque eles podem verificar por si mesmos. E esse é o ponto da pesquisa de fonte aberta online, é para que as pessoas possam verificar por si mesmas. Hoje, o DFR Lab é muito grande, já temos uma fama, uma boa fama, na minha opinião, alguns diriam uma fama ruim, talvez no Brasil. Temos uma equipe de 40 pessoas em 5 continentes, incluindo aqui nos Estados Unidos. Temos uma grande equipe de pesquisa que olham para a integridade de eleições, segurança nas eleições, o aumento da violência política nos Estados Unidos, que é um desafio grande. Temos times na África olhando para a corrupção e accountability, equipes na China, e temos equipes no Oriente Médio, na região Eurásia, também na Ucrânia e na América Latina. A equipe na América Latina está na Colômbia e estamos reconstruindo nossa equipe com foco no Brasil, no meio de um ciclo eleitoral. Se vocês estão se perguntando o que me faz perder o sono hoje em dia, é a eleição do Brasil. Então, como que eu me envolvi? Eu trabalhei na Casa Branca antes e como um jovem dentro do Conselho de Segurança da Casa Branca, eu trabalhava com muitos assuntos diferentes e eu achava que sabia algo sobre a internet. Mas ao longo dos últimos 5 anos tem sido um desafio enorme definir exatamente do que estamos falando de uma forma que possa ser usada em lugares onde estamos buscando a responsabilização, especialmente nos tribunais. Então, especialmente no começo disso, no começo da minha palestra, eu quero falar sobre uma ou duas definições que nós usamos na pesquisa de forma diária. Isso é, primeiro, fake news não é um termo que é muito útil para nós. Se você está medindo algo na internet, o termo fake news, a gente jogou fora esse termo, porque tem muitas conotações, tem tem dificuldades para se medir o que é fake news, então usamos vários outros termos. Mas o que eu diria sobre fake news especial é que todo mundo reconhece esse termo, né, hoje em dia. É o que chamamos de é um termo de almoço de família, por exemplo. Todo mundo vai saber o que é e pode se conversar a respeito. A conversa depois de se falar fake news talvez seja uma conversa difícil de se ter, mas de forma geral as pessoas sabem do que se está falando. Para nós, o motivo pelo qual não usamos esse termo é porque ele deve ser bem relativo para vocês, porque é um termo que tem virado uma arma. Ele, em lugares como as Filipinas, onde o líder anterior das Filipinas usou o termo fake news para ter como alvo os jornalistas. Como americano, eu preciso dizer que o termo fake news foi usado como arma pelo nosso ex-presidente Donald Trump, e é um termo que carrega muita emoção e muitas conotações negativas. Então, se eu apareço no tribunal e falo que isso é fake news, as pessoas vão dizer isso é uma opinião e não é um fato que você está falando.
Os termos que usamos no nosso trabalho diário no laboratório, primeiro, é desinformação, e nós definimos a desinformação como informações falsas espalhadas de forma intencional. A má informação, ela não é tão intencional e ela se espalha mais facilmente. E claro, voltando ao ponto que todo mundo sabe que é fake news, eu tenho pelo menos um membro da minha família que gosta de compartilhar informações errôneas e não é por intenção. Eles veem aquilo online e pensam, que loucura, eu preciso compartilhar isso com todo mundo. Então, existe a, a informação falsa sem intenção e a desinformação que é com intenção. E para vocês no judiciário, isso é muito importante, essa distinção, né? Vocês precisam provar a intenção por trás das ações. Então, a desinformação é a falsa, é, é quando se espalha informação falsa com intenções maliciosas. Essencialmente, isso quer dizer que provar que algo é desinformação é algo que os pesquisadores no nosso laboratório têm que fazer todo dia. Se eles chegam para mim com um estudo de caso que eles gostariam de publicar e eles estão dizendo que é um caso de desinformação, eles precisam provar a intenção por trás de quem publicou, de quem está sendo acusado, a intenção maliciosa, especificamente. E provar intenção, para nós, temos muitos padrões técnicos a esse respeito, especialmente no ambiente de informação online, mas no nível básico, provar intenção quer dizer que prova que foi feita uma afirmação falsa. Isso é falso ou isso é verdadeiro? Existe uma área cinzenta no meio? E segundo, provar que aquela mentira foi intencional e a intenção foi mentir. Então, é isso que a gente pensa em qualquer caso que a gente pegue, seja quando a gente, eh, seja quando a gente está monitorando eleições, como no Brasil, ou quando vemos afirmações sobre a pandemia da Covid, ou quando vemos lugares com conflito ativo, como a Ucrânia. Esses são os dois termos básicos que temos que pensar e os dois pontos que temos que pensar ao tentar provar intenção. Bem, eu vou fazer um parêntese para dizer que quando que alguém no laboratório está escrevendo algo, nós pensamos muito sobre como escrever de forma defensiva e como justificar nossos argumentos para que sejam irrefutáveis. Nós olhamos fontes abertas, às quais todo mundo tem acesso. Essa é a premissa. A premissa é que você não tem que confiar em nós, porque nós somos um laboratório chique ou num lugar importante. Vocês têm que confiar na gente, porque você também pode ir na mesma fonte e olhar aquelas informações. Um exemplo disso e um exemplo de como isso pode se tornar muito difícil, de novo, como americano, eu vou falar dos Estados Unidos como um exemplo em termos de como provar intenção. E vocês vão ver alguns dos meus vieses, né, que é um desafio também nesse espaço. Atualmente, estamos trabalhando num caso com um comitê no Congresso focado na invasão do Capitólio de 6 de janeiro, que a investigação
sobre se o Donald Trump incitou diretamente essa invasão, se ele tinha comando, se ele tinha controle, influência sobre aquela multidão que invadiu o Capitólio. Isso é muito difícil porque, do ponto de vista de desinformação, né? Porque a multidão estava muito inspirada sobre o que o Donald Trump estava falando. Ao mesmo tempo, porém, é, em vez, em termos de provar que foi dito alguma mentira, ele nunca falou uma mentira ou uma informação que influenciasse, ele nunca falou as palavras vocês devem invadir o Capitólio. Essas palavras não foram ditas, mas aí aquela multidão alegou que chegaram lá porque dizendo que a eleição foi roubada, que o Donald Trump havia ganho. Mas aí essas afirmações, sim, eram mentiras e desinformação. E a parte mais difícil, e existe uma indústria de advogados que está trabalhando nisso, é o segundo passo, provar que a mentira foi deliberada. Na minha opinião, o fato que em cada eleição que o Trump participou, ele disse que os resultados eram falsos. Isso mostra a intenção, porque ao longo do tempo ele sempre mente sobre isso, mesmo quando dá para verificar e é aprovado. Agora, no caso do 6 de janeiro, a insurreição foi inspirada por essas afirmações falsas. Agora, provar que a mentira era deliberada, se ela é repetida muitas e muitas vezes, com uma intenção rumo à direção, para mim, isso prova que ele incitou. Então, esse é um caso altamente político, peço desculpas por isso, mas também é um caso interessante porque não era uma mentira sim ou não, e não era uma intenção sim ou não. Era uma questão de provar a intenção ao longo do tempo com a repetição de uma afirmação falsa e depois um chamado para ação. Então, aqui não é. Aqui eu não quero mostrar o que eu penso dos Estados Unidos, mas eu quero mostrar para vocês como estruturar um argumento nesse contexto e como que isso mostra o papel do judiciário é extremamente importante. É um assunto que é um debate, essencialmente, sobre o que é fato e o que é ficção. E quando isso chega ao tribunal, chega com alto risco. Para nós, no laboratório, nós somos uma organização de transparência e responsabilização que trabalha com a democracia. Então, nós pensamos não apenas nas táticas ou nas definições que acabei de dar, mas pensamos na sociedade e a ameaça da desinformação na sociedade. Para nós, a desinformação ou fake news, dependendo do termo que você usa, é uma vulnerabilidade para a democracia, porque na democracia você precisa de um conjunto compartilhado de fatos. Para que um tribunal funcione, você precisa de um conjunto, um compartilhado de fatos. Para que tenha uma democracia que funcione bem, a sociedade precisa ter um grupo de fatos compartilhados para que possam tomar decisões coletivamente e todos precisam concordar com o resultado dessas escolhas e decisões. Então, nós pensamos isso, democracia com D minúsculo. Eu preciso falar isso porque nos Estados Unidos temos os democratas com D maiúsculo. Então, aqui sempre temos que distinguir democracia do partido democrata, enfim. Então, a democracia dentro das instituições é muito importante. O que eu tenho que ter muito cuidado é chegar aqui numa reunião
e falar para vocês o que vocês já sabem sobre sua própria comunidade. Espero ter a oportunidade de aprender sobre quais são os desafios bem específicos que vocês estão enfrentando na sua jurisdição, na sua comunidade, relativo a fake news. Mas algumas coisas me chamam a atenção. Primeiro, o papel do judiciário com o desafio como o fake news. Esse desafio é óbvio, mas porque as palavras importam, eu vou falar em voz alta. Então, o papel do judiciário é ser imparcial. A única forma que um tribunal pode ser efetivo é se todos acreditam nela, se ela é crível. Eu vou, de novo, falar dos Estados Unidos. É muito fácil criticar os Estados Unidos. Temos uma credibilidade reduzida no judiciário, e nós temos visto isso por pesquisas públicas. Então, isso faz com que o papel do judiciário seja mais difícil, porque a confiança nessa instituição está reduzida. Seja em qualquer tipo de tribunal, a Corte Suprema, as cortes regionais, cíveis, trabalhistas, a confiança, de forma geral, tem diminuído. Em termos da desinformação, em democracias, os tribunais precisam se manter transparentes, precisam buscar a responsabilização, accountability, precisam defender as linhas da Constituição, seja a liberdade de expressão, liberdade. Bem, e o que eu colocaria para esse grupo aqui, e é um desafio que temos no mundo todo, dada a primeira coisa que eu disse no começo dessa palestra, humanos têm mais acesso à informação do que qualquer ponto na história, os humanos estão mais conectados do que qualquer ponto na história. Usando um exemplo como a pandemia da Covid, é necessário esclarecer o direito explícito, seja um direito humano ou civil, que, na minha opinião, há muito poucas diferenças, mas aqui nos Estados Unidos nós diferenciamos entre esses dois direitos. Há um direito humano à informação correta, e o exemplo que eu vou usar é que durante a pandemia, a OMS usou o termo consistentemente para descrever o que eles viam no ambiente online. Isso era infodemia. A infodemia que estava acontecendo paralelo à pandemia. E como que eles definiram infodemia? Era um excesso de informação, excesso. E voltando ao ponto de que os seres humanos têm mais acesso às informações do que qualquer momento na história. Então, é muita informação excessiva, algumas das quais são falsas e algumas são verdadeiras. E isso leva a uma situação onde é muito difícil, durante uma situação onde há informações novas consistentemente o tempo todo, e torna muito difícil para que as pessoas consigam tomar decisões para si mesmos, seja relativo ao trabalho, à saúde. Então, a infodemia é um excesso de informação que dificulta o entendimento do que está acontecendo de verdade. Então, para o judiciário, é importante considerar se nesse ponto há um equilíbrio entre os direitos, o direito à livre expressão e o direito à informação correta. Será que estamos já nesse ponto de ter que equilibrar esses dois direitos? O termo para isso, na política de tecnologia, que as empresas como Twitter, Google, Facebook estão considerando, eles estão falando sobre a moderação de conteúdo, qual
conteúdo pode permanecer ou não nas plataformas, o termo engraçadinho para isso é speech, not reach. Isso quer dizer, eu posso postar qualquer coisa na internet, eu tenho esse direito, mas com exceção de, é, de conteúdo ilegal. Por exemplo, eu não posso ensinar as pessoas como criar uma bomba online. Isso seria atividade, isso pode ser uma atividade legal. Mas eu posso dizer hoje que o céu é roxo e todo mundo deve usar sapatos com lantejoulas na terça-feira. Eu tenho o direito de dizer isso. Você pode discordar, mas eu posso dizer isso na internet. O que eu não tenho direito usar uma plataforma como o Twitter, Facebook, eu não tenho o direito de comprar um bot farm, comprar todas as propagandas para alcançar o maior número de pessoas possível. Então, essa é a diferença entre o direito individual de ter o direito à expressão livre e também protegendo o direito à informação. E isso é um equilíbrio difícil e que muitos dos sistemas judiciais com os quais trabalhamos não sabem ainda como equilibrar. Isso é um espaço novo. Isso me leva, então, à última parte sobre o papel do judiciário no fake news. Isso é uma conversa de política tecnológica. É um tema diretamente relacionado ao nosso trabalho no laboratório, porque nós trabalhamos diretamente com as plataformas de mídia social. Trabalhamos com o Facebook ou Meta. Eu ainda chamo de Facebook porque é mais fácil, mesmo depois que eles me corrigirem milhares de vezes. Trabalhamos com Facebook, Meta, trabalhamos com Twitter, WhatsApp, e trabalhamos com esse desafio de várias coisas. Primeiro, a moderação de conteúdo. Que tipo de conteúdo pode ser considerado prejudicial? E vou pegar no pé de Facebook, porque eles têm uma política de comportamento inautêntico coordenado. Isso volta ao desafio de definição inicial. Como definir a informação errônea com intenção maliciosa? Então, essa política do Facebook é um termo muito flexível e mostra que eles não querem informações que tenham a intenção de influenciar erroneamente as pessoas e de forma coordenada, ou seja, isso mostra a intenção, né, por trás, e que eles não querem esse tipo de atividade na sua plataforma. Mas não vai ser surpresa para ninguém aqui que isso é uma política muito difícil de, de aplicar para 7 milhões de pessoas no Facebook. Então, é uma política assim de última instância. Isso dá a chance a eles de tentar descobrir o que seria atividade maliciosa ou informações errôneas na plataforma. E nessas plataformas que compõem esse ecossistema de informações, eu diria isso. Eles têm o mesmo desafio que o judiciário, mas eles têm o desafio numa escala e numa velocidade que é inacreditável. Os moderadores de conteúdo de Facebook ou qualquer plataforma, Telegram, ou qualquer medida, qualquer plataforma que tenha mediação de conteúdo, eles têm que tomar decisões sobre conteúdo todo santo dia, que ao longo do tempo pode formar casos muito interessantes na Suprema Corte nos Estados Unidos. E eles fazem isso X vezes por minuto, todos os dias. Eles têm que ter esse desafio de se manter transparentes de como eles tomam essas decisões em escala.
mas eles também têm desafios sobre como compartilhar informações. No Brasil, por exemplo, nós trabalhamos com o TSE e trabalhamos direto com o Facebook, e essas duas entidades não sabem conversar uma com a outra, parece, baseado em qual informação pode ser compartilhada e tal. Então, é preciso mais mecanismos para mais transformação no espaço de informação, especificamente sobre como compartilhar informações para criar mais processos na justiça. E existe, o que eu diria para terminar, antes de responder perguntas, eu espero, é que isso é muito, muito difícil. Eu acho que não há nenhuma jurisdição. No laboratório, nós pensamos nisso em termos de padrões globais, e eu não acho que haja nenhuma jurisdição ao redor do mundo que realmente tenha entendido como lidar com isso. Isso sendo como pensar a desinformação, espalhar informações falsas com a intenção de influenciar pessoas como uma questão jurídica. Existem vários fatores, se é atividade ilegal, isso se torna um pouco mais direto, mas não há uma jurisdição que eu possa lembrar aqui que tenha conseguido resolver isso, mas eu não estou pegando no pé de advogados. Eu acho que também os formuladores de política não sabem como lidar com isso, pessoas que trabalham com tecnologia. Então, nós temos algumas regulamentações em nível regional, por exemplo, da Europa. Ele é limitado porque ele só se aplica na Europa. Mas aí fica bem mais barato para o Google, por exemplo, aplicar aquele padrão em todo mundo do que só na União Europeia. Então, nós olhamos para políticas que sabemos que vão estabelecer padrões globais. E há muita oportunidade para esse campo. E o que eu diria sobre o seu trabalho, eu sou grato por ele, primeiro. Segundo, é muito importante. E três, como equipe de pesquisa, e eu vou responder perguntas sobre o nosso trabalho no Brasil, se vocês quiserem. Como equipe de pesquisa, olhando para o ambiente de informação, nós aprendemos muito sobre o Brasil. Nós aprendemos muito mais com vocês do que vocês estão aprendendo com vocês mesmos. Então, esse trabalho é muito interessante, especialmente como as plataformas são usadas no Brasil. Isso mostra coisas novas, interessantes, às vezes assustadoras, mas isso é muito interessante. Espero que minha palestra tenha sido útil. Eu quero muito responder as suas perguntas. Espero que nada tenha se perdido na tradução, porque algumas das palavras são absolutamente técnicas e ridículas, mas se tudo falhar, eu vou usar Facebook de novo. Tem uma pessoa que gostaria de fazer uma pergunta. E George Braga também. Oi, bom dia, Dr. Graham, bom dia. Parabéns pela palestra e pela reflexão que nos faz, logo assim de manhã cedo, nos faz pensar, né? Nós estamos no judiciário, onde há que se promover a justiça, e nós estamos falando sobre a verdade e justiça, né? Então, a gente percebe que isso são valores que tem milênios que o homem vem se perguntando o que é verdade, o que é justiça. Aristóteles, Platão, né? E até hoje a gente está falando de fake news, de verdades e mentiras feitas que parece que é uma faca. Parece que a mensagem ou a informação seja uma faca que a gente afia a faca ou não afia. que a gente passa para frente ou não passa. Isso nos machuca ou não nos machuca? E aí por aí vai, né?
Então, mais uma divagação, um pouco filosófica, mas a pergunta é: iremos discutir isso por mais um milênio? Me parece que a verdade e a justiça está vinculada à evolução do ser humano, à evolução da nossa espécie sobre esses valores. É isso, Dr. Graham. This is a really good question, and thank you for the Essa é question. uma ótima pergunta. Obrigada pela pergunta. Se tivéssemos mais 2 horas, eu ia virar nerd sobre todas essas discussões filosóficas. Eu estou me sentindo mais John Locke do que Thomas Hobbes, significando que eu tenho esperança, né? Eu tenho mais esperança. Para responder sua pergunta diretamente, sim, os seres humanos são falíveis, é natureza humana. Como espécie, como seres, somos imperfeitos. Então, estamos falando sobre desinformação hoje. Se você voltar um milênio, então a desinformação era espelhada nos desenhos de caverna, hieróglifos. Alguém estava fazendo marcas na caverna, falando coisas ruins sobre o seu vizinho. Então, isso é o mesmo desafio que estamos enfrentando hoje. E o que é diferente sobre hoje é a forma como o ambiente de informação é estruturada, a velocidade dessa informação e, honestamente, isso volta à política tecnológica, a forma como somos incentivados a nos engajar no ambiente de informação online. Muitas das plataformas de mídias sociais criam incentivos para o pior, né, para incentivar o pior da nossa natureza humana, nosso instinto tribal, às vezes são acelerados com base em informações falsas. Então, a estrutura dessas plataformas é para que a gente se sinta parte do grupo, mesmo que não seja baseado em gostar de vídeos de gato, mas gostar de discurso de ódio, por exemplo. Isso funciona da mesma forma. Isso é uma ameaça catalítica. Bem, outra coisa que eu devo dizer desinformação nós consideramos ser uma ameaça catalítica, porque tudo que a desinformação toca se torna mais difícil, se torna mais complicado. A desinformação não é uma coisa em si, nós pensamos nela como um veículo para outras coisas. E isso é mais difícil resolver. Se a desinformação tocar a eleição vai ser muito mais difícil. Se a desinformação encosta na justiça climática, por exemplo, aí fica muito mais difícil resolver essa questão. Se a desinformação toca nas negociações internacionais, fica mais difícil ter essas negociações. Então, é assim que a gente pensa. Se daqui 1000 anos isso vai ser um problema, com certeza vai ser um problema ainda, mas é por isso que nós pensamos, pelo menos do nosso ponto de vista, num escopo global, trabalhando com governo, em mídia, empresas de tecnologia e a sociedade civil, nós não pensamos na desinformação sobre uma ameaça, nós pensamos nelas como uma vulnerabilidade, porque se for uma ameaça, queremos removê-la, né? Erradicar a ameaça. Mas se você pensa como vulnerabilidade, você sabe que ela vai existir ao longo do tempo, então sua abordagem não se torna erradicá-la, porque isso tem conotação negativa. Se um tribunal tentar remover toda a desinformação, ela vai virar um aparato de censura, basicamente. Mas quando você pensa sobre uma vulnerabilidade, você pensa em construir resiliência. Então, criar mecanismos que talvez não resolvam o problema completamente, mas que faça as instituições criar resiliência. E o ecossistema pode absorver os choques, em vez de tentar remover os choques ao sistema. Espero que
essa tradução tenha funcionado, porque tem muita linguagem que não é nem jurídica aí, mas é isso. Nós temos mais pessoas que gostariam de perguntar. Eu acho que o Marcos tinha falado primeiro. O Thiago também se manifestou e o Samurai. Eu Alguém gostaria de perguntar? posso? É, segue de acordo com a ordem cronológica aqui da pergunta? Só podem fazer a pergunta diretamente. Marcos, pode perguntar. Posso perguntar diretamente? Posso perguntar? Pode. May I ask in English? Pode falar em português, que a tradutora traduz, ou se você se garante no inglês, pode falar em inglês também. Tudo bem. Good morning, Graham. Congratulations for the excellent exposition and for Bom sharing dia, your Graham. knowledge with us. Obrigada pela sua excelente exposição e compartilhar seu conhecimento conosco. We are inserted in the heart of Brasilia Amazon, Nós estamos no coração da Amazônia brasileira, with several challenges to be faced. com vários desafios a serem enfrentados. For instance, I highlight inaccessible places, Eu destaco a inacessibilidade de alguns lugares, low digital inclusion, a inclusão digital baixa and weak internet connection. e conexão baixa de internet, fraca. Could you tell us Você poderia nos dizer if these facts se isso afeta favor fake news ou favorece as fake news and make it difficult e dificulta for the judiciary to act? o judiciário agir? This is a really good question, and I really appreciate the Essa é uma ótima pergunta e eu agradeço a oportunidade de aprender sobre os desafios que vocês estão aprendendo, né? Então, às vezes você não tem inclusão digital, não tem acessibilidade. Por isso que eu coloco esse aviso. Quando eu falo que as pessoas estão mais conectadas do que nunca, eu coloco essa observação que em alguns lugares não é verdade isso, né? Tal como você relatou. Eu acho que uma das coisas que é mais importante no nosso trabalho é articular, conseguir expressar o que é o ambiente de desinformação. Antes de avaliar e dizer o que achamos sobre um caso, nós precisamos colocar fazer a base para dizer o que é um ambiente de desinformação. E eu acho que a resposta mais direta para a sua pergunta, num lugar onde há falta de acessibilidade, onde a conectividade é baixa, o ambiente de informação vai ser diferente. Você precisa explicar como que isso funciona para ver como que isso afeta a desinformação. Algumas das desinformações são espalhadas mais rapidamente em pessoa, não online. E como pesquisar isso, né? Incluir isso num caso. Isso é extremamente difícil. Nós olhamos para a internet e às vezes casos se espalham como fogo, mas às vezes algo surge do nada, mas quando você vai olhar, aquilo estava se formando há muito tempo já, por meio de panfletos entre pessoas mesmo, fisicamente, e de repente depois vai surgir na internet. Então, é importante entender na comunidade X, as informações são espalhadas oralmente. Nessa outra comunidade, a informação é espalhada por meio do noticiário, aquele noticiário é enviesado, por exemplo.
Nós temos que colocar o predicado do argumento em termos gramaticais. Temos que colocar como funcionam esses desafios em cada comunidade. Para entender a desinformação, nós temos que entender como que as pessoas interagem um com os outros. Voltando àquela questão, os humanos são falíveis, mas para entender como a desinformação se espalha, temos que entender como que nos conectamos, seja online ou em pessoa. Espero que tenha ajudado. Thanks. Mais alguém gostaria de falar? Acho que o Thiago, né, quer falar. Eu vou precisar do tradutor. Dr. Graham, eu gostaria de Dr. perguntar... Graham, I'd like to ask you como lidar com a desconstrução how de to deal with informações the falsas quando a deconstruction informação of parte de uma disinformation instituição when pública. information comes from a public institution or a government Essa institution. pergunta ela tem o seu lugar porque os This tribunais question, do trabalho I'm asking it cotidianamente because se defendem every contra day ataques provenientes our labor de courts correntes have do to parlamento, defend do próprio themselves executivo que buscam from colocar em information from the xeque a atuação do executive judiciário that trabalhista. try to put in check Nosso the país work há of the labor choque, courts. conflito There's a de conflict ideologias de in terms certas of correntes e às ideologies vezes isso and resulta em certain lines of informações thought, falsas que são and this disseminadas results sem in fake news nenhum being fora de disseminated contexto, ou então sem or nenhum respaldo taking information out of estatístico. context, etc. So how to deal when it comes from a government source? I think it was a really good question, but I'm waiting for translation. Yeah. Samurai, pode fazer tua pergunta, Samurai? This is really, really challenging. So I really appreciate this Isso question. é um desafio. Eu aprecio essa pergunta porque o laboratório nosso tem estado no meio dessa questão no Brasil por 3 ou 4 anos. Nós trabalhamos diretamente com alguns dos elementos do judiciário, especialmente alguns dos elementos que precisam dar suas opiniões sobre casos mais voláteis, né, de fake news. O TSE, como vocês sabem, no Brasil é muito provável, se já não ocorre, que há desinformação e haverá mais desinformação sobre os resultados da eleição. Então, em primeiro lugar, como alguém nos Estados Unidos, eu sinto a sua dor. Boa sorte ao longo das próximas 3, 4 semanas. Vamos estar ao seu lado, mas o desafio, né, de desinformação de fontes do governo, de instituições públicas, isso é um desafio muito grande. Eu queria ter uma resposta melhor, mas se trata da credibilidade das instituições. Se as outras instituições vão vão falar contra as outras instituições quando falam fake news ou desinformações. Isso leva muita coragem. Não precisa de nada chique, dizer, isso é desinformação, mas é preciso muita coragem para se levantar e chamar uma mentira. Em alguns países, existem leis de accountability, existem mecanismos de responsabilização, onde pelo menos há um custo maior para se espalhar desinformação, o custo à reputação, o custo social, por exemplo. Eu posso dizer que nos Estados Unidos nós não temos muitos recursos para autoridades públicas, seja eleitos ou apontadas, não temos muito accountability para
quando eles espalham desinformação, e isso é um enorme desafio para a democracia, porque isso faz com que as pessoas não queiram participar, tira a credibilidade das instituições e tira a confiança também. Então, proteger essa confiança, proteger a credibilidade, tendo mais transparência e, quando algo acontecer, ter a responsabilização, isso é essencial. A outra coisa que eu diria sobre isso é que, muitas vezes, a desinformação é uma armadilha. Você responder diretamente a um ator que espalha a desinformação, muitas vezes é uma armadilha, porque você começa a ficar indo e vindo, né? Ele disse, ela disse, ele disse, ele disse, no mérito da mentira. Se você fala que o céu é verde, por exemplo, e eu digo, não, é azul, é obviamente azul. Eu aceitei a premissa de que o céu possa ser verde. E não queremos cair nessa armadilha. Isso é muito importante no debate de credibilidade. Então, como não responder e aceitar a premissa? Como conseguir ficar acima da premissa? Num caso legal, isso é importante. Numa eleição, isso é importante. Para instituições democráticas que estão tentando manter sua credibilidade, isso é importante, mas eu penso muito nisso, especialmente quando eu preciso aparecer na televisão, por exemplo, e ser entrevistado sobre desinformação com pessoas que estão espalhando desinformação. Então, é um desafio muito grande. O Samurai gostaria de perguntar algo. Your turn, Samurai. Bom dia a todos. Na verdade, ele já esteve falando algumas coisas aí a respeito do que eu perguntei, mas uma coisa que me chamou a atenção, se ele puder discorrer melhor, é por que as eleições brasileiras, segundo ele falou, é uma das coisas que mais causam preocupação hoje a ele. E outra coisa era sobre justamente por que os tribunais, a gente tem percebido, têm perdido tanta credibilidade. Ele esteve falando um pouco agora sobre isso, sobre a credibilidade que os tribunais vêm perdendo perante a opinião pública e qual seria a principal causa disso? I'll answer the first question. Well, no, Bem, vou responder a primeira pergunta. Não, a segunda pergunta primeiro. A segunda pergunta de por que os tribunais estão perdendo a credibilidade, né? Nos Estados Unidos, bem, acho que tem dois fatores principais, e eu não acho que são fatores técnicos ou jurídicos. Eu estou analisando isso do ponto de vista de estudos de democracia. Primeiro lugar, muitos tribunais, especialmente os federais, têm magistrados que ficam a vida toda e não há um critério para eles serem retirados. Eles não são eleitos, eles são apontados e para a vida toda. Na teoria, isso deveria protegê-los de política, de debates políticos, corrupção, etc. Mas o que temos visto ao longo das últimas décadas nos Estados Unidos é cada vez mais esforço para tentar colocar pessoas com ideologias mais fortes. Isso tem sido uma estratégia explícita de ambos os partidos aqui nos Estados Unidos. O segundo fator é que os tribunais têm sido um alvo muito grande para o debate político que vem como uma arma, né, para atacar. Então, quando o tribunal faz uma decisão que um partido não gosta, eles atacam o tribunal, em vez de atacar a metodologia e a legislação que levou àquela decisão. O que é irônico, porque muitos daqueles líderes políticos são legisladores. Se eles fossem talentosos no seu trabalho, eles mudariam a lei. Mas, em vez disso, e tem muitos exemplos nos Estados Unidos, eles culpam as pessoas que têm
a tarefa de adjudicar os debates legais, em vez de criar legislação mais claras, mais transparentes. Então, acho que são duas tendências que estão acontecendo nos Estados Unidos, que é uma coisa ao longo do tempo, não é do dia para a noite, mas começa a erodir a credibilidade, especialmente na forma como o público interage com as leis ou decisões legais das cortes. E a terceira coisa é algo social. As pessoas não gostam de ir no tribunal, é como ir no médico, não é algo divertido, não é que nem ir para um parque ou assistir um jogo de futebol. Então, a primeira pergunta, por que as eleições do Brasil estão sendo o foco do nosso laboratório? Porque nós estamos trabalhando no Brasil há muito tempo. Um dos pesquisadores na nossa equipe, ele é brasileiro, ele é um pesquisador muito prominente em termos de estudos de internet, e nós monitoramos eleições antes, nós monitoramos a eleição de 2018 em particular, trabalhamos com instituições no Brasil que estão focados em fazer trabalho semelhante ao nosso. Eu estou preocupado com a eleição no Brasil porque eu tenho experiência vivida nos Estados Unidos sobre narrativas falsas sobre eleições. Parte da minha vida nos últimos 2 anos tem sido... 2 anos não, 3 anos, tem sido trabalhar com alegações falsas sobre eleições. Estamos num lugar muito vulnerável em termos da nossa democracia. E eu falo isso como um cidadão americano. Americanos gostam muitas vezes de falar que nossa democracia é a melhor do mundo. E eu posso dizer, temos muitos problemas. Temos problemas que são acelerados pela desinformação. Então, com base na minha experiência, nós vemos muitas tendências parecidas nas eleições brasileiras. Então, eu tenho esperança de que haja um custo e uma conscientização e resiliência maior no Brasil agora, mas nas próximas semanas vão ser muito voláteis. E vocês sabem disso melhor do que eu. Foi um prazer e uma honra tê-lo essa manhã. Muito obrigado por seu tempo. Tenha um ótimo fim de semana. Está com o nosso tempo estourado. Thank you so much for having me. And I hope that you all have a good Muito weekend. obrigada por terem me convidado e que vocês tenham um bom fim de semana também. Maíra, eu quero aproveitar para agradecer ao... Ô, doutora, Tá aí, oi, perdão, não que a Fernanda. senhora estava aí. Agradecê-lo pela oportunidade que deu a este tribunal, um tribunal da Amazônia, onde diz a música que a mata aqui, o nosso verde é verdejante e o rio é mar, que foi uma alegria, que foi uma grande honra recebê-lo em nosso tribunal e que nós esperamos que em outras oportunidades a gente possa novamente ouvi-lo. Agradecendo, então agradeço profundamente e exalo aqui a minha gratidão a ele. E a Fernanda que nos oportunizou esta palestra tão importante. Muito obrigada. Thank you, Graham, for everything, for being here, Obrigado, Graham, por tudo, por estar aqui, por essa palestra tão elucidativa que você deu essa manhã aqui no Brasil. Obrigada. A próxima vez em pessoa. Tchau, tchau. Daremos sequência às atividades da Ciranda de Prosa apenas aos participantes do evento, que não será transmitida no canal do YouTube. A Ciranda de Prosa consiste num momento de debates entre os participantes acerca dos temas apresentados e apontamentos administrativos. O TRT14 e EJUD 14 agradecem ao ilustre palestrante do Encontro de Gestores do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região pela participação.
Agradecemos as participações no canal do YouTube da Escola Judicial e agradecemos a todas as unidades administrativas do Tribunal que contribuíram para a realização do evento. Solicitamos que os participantes permaneçam na sala para darmos avisos sobre as atividades a seguir. Desejamos a todos um ótimo dia e um excelente final de semana.